Abre comigo no livro de Efésios, do capítulo 6. Estamos chegando, na verdade, na etapa final da nossa sexta guerra espiritual. E a gente tem falado muito dessas armaduras, que é a armadura do Espírito, que é a armadura de Deus. E a única forma de vencer, meu amigo, minha amiga, vencer o inimigo, é se revestir dessa armadura, amém? É se revestir dessa armadura. Não tem outro jeito de você vencer o diabo, se você não se revestir dessa armadura. É como eu tenho falado de todas elas. Veja que alguns já quebraram a corrente. Quer dizer, já está faltando uma peça da armadura. Se vestiu da couraça, colocou o cinto, pegou o escudo, vestiu o capacete, colocou a sandália e foi para a guerra. Mas esqueceu o detalhe. E a espada? Que é o que nós vamos falar. Esqueceu de uma outra arma, que é a espada. Então praticamente seria uma armadura completa, ela encerra. Só que ainda tem mais uma que a gente vai falar na outra sexta, que é o que vai abordar toda a armadura, que vai fazer a blindagem da armadura, que ainda está aqui no livro de Efésios. Então diz bem assim, como eu falei, eu gosto de ler desde o início. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, que seria o cinto, né? Então eu expliquei aquele dia, o soldado ele coloca o cinto, então aquele cinto ele representa a verdade. Por que você tem que se revestir da verdade? Porque a gente está vivendo num mundo, irmãos, que a única forma de caluniar e destruir a tua vida é inventarem coisas ao seu respeito. E a única forma do diabo derrubar a vida de uma pessoa é quando ele vê que a pessoa também vive na prática da mentira. Então por isso você tem que cingir os lombos, ou seja, o cinto da verdade. Aí falemos, e vestida da couraça da justiça, que é aquele colete, é tipo um colete, é a couraça. Mas o que seria no espiritual? É você proteger o teu coração, proteger o teu sentimento. Porque muitas das vezes Satanás e seu demônio, ele usa pessoas para te atingir com palavras. Pode ver, tem gente que se falar meu Deus do céu, a pessoa fica aborrecida. E muita mágoa no coração, muita raiva, muita revolta no coração, é falta dessa couraça. Então, você se reviste disso daí para você proteger do seu sentimento. E calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Por que calçar os pés? Para você permanecer firme na palavra de Deus. Firme uma aliança com Ele, caminha com Ele, é os passos certos, digam graças a Deus. Aí no versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Qual seria este escudo? Aquele escudo que você tem que andar todo dia com ele. Por que os dardos inflamados? Porque o Satanás faz isso. Se ele não pode tocar no corpo de uma pessoa, então ele lança os dardos. O medo, inveja, raiva, ódio, calúnia, são esses dardos. E vai atacando, e vai jogando na pessoa. Desânimo, sabe aquele desânimo? Aquele quati que os outros falam, né? É um dardo inflamado. E joga um quati aqui, joga o tal do quati ali. Quer dizer, a pessoa vai desanimando, porque então você tem que se revestir desse escudo. Aí no versículo 17, tomai também o capacete da salvação, que é aquele armadura que o romano colocava, que o soldado colocava. Então, se acontecesse alguma coisa que desse na cabeça dele, machucaria, mas não machucaria lá dentro da cabeça da pessoa. Então, lá dentro não toca. Então, você se revestindo com essa armadura, que é o capacete da salvação, é você se proteger das coisas que Satanás tenta colocar na cabeça da gente. Colocar as inversões de valores. E isso ele tenta fazer o quê? Aqui. Tentar mudar isso aqui da gente. Amém, irmãos?
E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a sexta armadura, que é a espada do Espírito. E essa espada do Espírito é justamente a palavra de Deus. Então, a espada do soldado era a principal arma. Ela servia tanto para se defender, quanto para atacar os inimigos durante o combate. A espada é a arma com a qual o soldado antigo desferia golpes contra o inimigo. E dependendo de onde atingia, era mortal. Então essa é aquela espada. A espada de Deus, que é uma das armas que o cristão vai usar no seu dia a dia, ela corta e penetra no mais íntimo do coração do homem, mostrando a ele o quanto é carente e dependente do grandioso e poderoso Deus. A espada do Espírito é a própria Bíblia. Amém, irmãos? Então, por isso que se tem que estar sempre lendo a Bíblia, porque essa é a espada. A espada que vai fazer você lutar contra o mal está aqui. Digam graças a Deus. Curve sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Vamos pedir a direção do Espírito Santo com relação a essa sexta armadura que é a espada do Espírito. Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço ao Senhor para revestir, meu Pai, por completo a vida dos teus servos que aqui se encontram. E em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço ao Senhor para abençoar e colocar as tuas mãos. Que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, o Senhor apareça, meu Pai. Desenvolva, meu Deus, esta mensagem. Fala ao nosso coração, é que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Graças a Deus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Por isso que é importante, irmãos, a gente se revestir dessa armadura. E essa armadura, eu tenho falado muito, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem como vencer as batalhas. A verdade é essa, não tem como. As nossas batalhas, elas são espirituais. Então, para a gente vencer uma batalha espiritual, a gente tem que andar com quem é espiritual. Para a gente vencer uma batalha espiritual, a gente tem que ter também o espiritual, que é essas armaduras, e que é o próprio Espírito Santo. Então a palavra de Deus é a espada do Espírito. A espada fere e defende o inimigo. A palavra de Deus, ela destrói o inimigo. O Espírito Santo dá vida à palavra de Deus e lhe dá poder para derrotar o inimigo. E como usar? Combata as mentiras e as tentações, declarando as verdades da Bíblia. Digam graças a Deus. Abre comigo ali no 2 Timóteo, um pouquinho mais para frente, de Efésios. 2 Timóteo do capítulo 3. Para você entender sobre mais a essa espada, que é a palavra de Deus. Olha o quanto ela é importante. Porque tudo na tua vida, meu amigo, tem que ser pela palavra. É pela palavra de Deus. Você tem que se basear tudo na Bíblia, tudo na palavra de Deus. Não adianta ter bastante profeta que só profetiza. Eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. Eu estou revelando isso, estou revelando aquilo. E não está baseado na palavra de Deus. Você acaba caindo até num engano. Que de certa forma pode até dar certo, numa parte, mas depois não dá mais, porque o diabo também engana. A Bíblia fala que ele também se transforma até num anjo de luz, para enganar muito. E o que tem de pessoas sendo enganado em todas as igrejas, por falta do quê? Da palavra, por não ter o conhecimento. Até tem uma Bíblia,
mas não lê, não pratica, não lê. Se tem que ler. Por isso que aqui no 2 Timóteo, do capítulo 3, do versículo 16, fala bem assim: toda a escritura, então ela fala toda, desde Gênesis até o Apocalipse. Então não tem essa, o Antigo Testamento é só Antigo Testamento, o Novo Testamento não. Ele fala toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Amém, irmão? Então essa palavra, a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada para poder ensinar a vocês, para poder nos ensinar ao caminho eterno, para nos ensinar a ter uma vida com Cristo e também para nos ensinar a lutar contra essas forças malignas, que são espirituais. É como eu li lá no início de Efésios, da nossa primeira campanha, que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas são contra os seres espirituais, seres que você não vê. Mas você vê ele tocando, destruindo, matando. Isso a gente vê, porque isso é notório, está nas nossas vistas. Mas você não consegue enxergar. Se Deus desse uma visão ampla de tudo para nós, irmão, a gente ia se assustar. É como você andasse na praça tropicando no meio de demônios. Se a gente abrir os olhos, sair, andar, caminhar, você vai ver mais demônios na face da terra do que se possa imaginar, porque está assim, está cheio. Então muitas vezes Deus ele dá até apenas um discernimento. Porque se ele abrir os olhos, você vai à loucura, você fica louco. É muito demônio, um mais pior do que o outro. Então a única forma de você vencer eles é essa aqui, é através do ensinamento, é através da repreensão. Às vezes você tem gente que não gosta de ser repreendido. Aí o pastor vê algo errado, vai lá, repreende a pessoa não gosta. Ela não quer ser repreendida através da palavra. Porque a repreensão também salva. Amém, irmãos? Quantas vezes Deus já não repreendeu nós? Eu já fui repreendido por Deus várias vezes. Na hora você se aborrece, mas depois que você sentar e parar para pensar, você vai ver, puxa vida, é verdade. Então, muitas das vezes, irmão, a gente aprende, tem muitas lições de vida, que até o próprio Deus nos repreende, digam graças a Deus, para nos corrigir e também para nos instruir em justiça. A correção de Deus, qual seria a correção de Deus hoje que ele dá para o povo? A correção que ele fala, se converta, entregue sua vida para mim. Venha para mim, se converta, muda de vida. É uma correção que ele dá. Ele está passando o corretivo. Porque a hora que chegar o dia do Senhor, a hora que chegar o dia de acontecer o arrebatamento, ou a hora que acontecer o dia que todo mundo está de frente do juiz, o que a pessoa vai dizer para Deus? Se chegar até lá. Porque existe caso que tem pessoas que já arriscou o nome dela no livro da vida. E a Bíblia fala lá em Apocalipse, mas isso eu vou falar lá na frente, que vai ser aberto livros e livros. E fala assim que aquele que não foi achado escrito no livro da vida, quer dizer, já foi direto. Não teve nem, como se diz, nem o privilégio de pelo menos passar pelo trono, para depois ir para o inferno. Não, vai direto, para o lago de fogo e enxofre. Então ele está repreendendo. Amém, irmãos? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então por isso que você tem que entender a palavra de Deus. Viver sobre a palavra de Deus, irmãos. O melhor livro de todos os tempos é a Bíblia. É o melhor livro que tem. Claro, se você quiser comprar um livro que fala sobre algo espiritual, que alguns pastores estão escrevendo e lançando, é bom, ensina. Mas você nunca pode deixar de lado a palavra de Deus. Digam graças a Deus, nunca. Por isso que ela é espada. Digam graças a Deus.
Então, empunhar a espada do Espírito é estar apto e manejar bem a palavra, ser capaz de se defender no bom combate, mas também atacar quando preciso para vencer as batalhas deste mundo. É pela palavra que venceremos. Amém, irmão? É pela palavra. Aí mesmo no 2 Timóteo, um pouquinho para trás do capítulo 2, você vai entender mais sobre isso. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Olha como que fala. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Todos nós somos como um obreiro. Amém, irmão? Então não está falando propriamente só para quem vai fazer a obra. O que Deus instrui aqui, o que o Espírito Santo instrui aqui, que fala para Paulo através do Espírito Santo, que a gente venha manejar bem a palavra de Deus, que a gente não venha se envergonhar. O que tem de crente sendo envergonhado aí, irmão, você não faz ideia. Sabe por causa do quê? Por causa da palavra. Não está sabendo usar ela. Não está sabendo manejar ela. É como você pegasse aquela espada, a verdadeira espada do romano, é como você pegasse ela e ir para a guerra e não saber usar ela. Você tem que saber usar a espada. Tem um jeito de pegar na espada. Não é simplesmente de qualquer jeito e ir. Porque quando o soldado ele vai para uma guerra com uma espada, ele tem um treinamento. Ele tem que saber empunhar a espada, saber como se defender, saber como esgrimar ela e segurar bem, porque conforme for ele pode soltar. E se essa espada escapar da mão dele, ele está morto. É sem chance. Mata ele. Ele morre. Por ele deixar escapar. Por isso que a gente tem que ter a palavra de Deus e saber manejar ela e usar ela. Amém, irmãos? Usar ela contra o maligno. Porque Satanás, ele não vem como um filme de terror se apresenta. Ele é astuto. Ele vem suavemente, falando no ouvido. Como que você acha que ele conseguiu fazer com que o homem pecasse? Ele chegou sorrateiramente, através de um bicho rastejante. Quando ele chegou e falou-se para Eva, tá vendo aquele fruto? Aí ela olhou, já cobiçou com os olhos. Então que ela deu vontade. Mas ela sabia, Deus falou, não coma desta árvore, porque se comer desta árvore, certamente morrerás. De tantas frutas maravilhosas, de tantas árvores, Satanás conseguiu fazer com que a mulher fosse lá e tocasse naquela árvore, tocasse naquele fruto. E ainda deu para o Adão também, o homem. Aí ali foi revelado todo o mal. E qual seria esse pecado? A desobediência. O primeiro pecado foi a desobediência. O segundo pecado foi o homicídio. Então veja que a desobediência desagrada muito, mas muito a Deus. Aí ele fala, não toca, tocaram. E não teve segunda chance. Tanto é que depois ele descobriu, porque eles andavam tudo peladão, na maior inocência. Aí depois que descobriram comer da árvore, abriram aquele entendimento deles, ficaram com vergonha. E o primeiro sacrifício de Deus teve que matar um animal, o primeiro animal a ser morto, para poder vestir os dois. Porque eles descobriram a nudez. Por causa do que? Da desobediência. Passaram pela palavra de Deus. E muitas vezes Deus fala, não vai aqui, não vai lá. E a pessoa não quer dar ouvido. E ela vai lá e insiste naquele caminho. E quando ela vai para o caminho, ela dá o quê? Dá de frente com o mal. Aí as coisas pioram. Amém, irmãos? Ainda fala assim, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então, 1000 vezes você aprender mais sobre Deus, 1000 vezes você aprender mais sobre a palavra de Deus,
sentar com os irmãos, conversar só sobre Deus, conversar só sobre a palavra de Deus, do que ficar em profanos falatórios. E é o que tem acontecido com muitos crentes em algumas igrejas aí. Só prefere fazer fofoca da fulano, fofoca do cicrano, e fala mal da saia da irmã, fala mal do cabelinho da irmã. Aí de repente, olha, na gravada do pastor, a gravada do pastor está torto, fala mal. Mas se for para falar da palavra, elas não conseguem falar. Porque falta o quê? A dedicação. Amém, irmãos? Por isso que para a gente combater o mal, tem que combater o mal com a palavra de Deus, porque ela é a espada do Espírito. Digam graças a Deus. Você vê que a mensagem não vai ser nem longa, porque não tem muito o que falar. Não tem. As outras mensagens foi longa, porque tinha que explicar como que é o escudo, como que é a couraça, como que é, né, o capacete. Da gente tentar, a gente estava tentando entrar, como nós estávamos entrando, como que Paulo conseguiu ver tudo aquilo ali e reverter para o lado espiritual. Agora, aqui já fala claramente a espada do Espírito. Aí ele fala que a espada é o que? A palavra. Então não tem muito o que dizer. Porque a única coisa que nós temos que falar é que você tem que manusear muito bem essa palavra. Amém, irmãos? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Às vezes a gente fica aí, Deus fala comigo, Senhor. Aí a pessoa não sonha, Deus não fala em sonho. A pessoa fica frustrada. Aí a pessoa começa a ouvir louvor e Deus não fala com ela no louvor. Aí ela fica frustrada. Aí ela ora, e ali Deus no silêncio não fala nada e ela fica frustrada. Sabendo que se abrir a Bíblia, Deus fala conosco. Amém, irmão? É aqui que Deus fala. Quando eu subi do Senhor Jesus, eu subi daqui, ó. Eu subi pela palavra. Eu comecei a ler a Bíblia. Você tem que fazer um propósito, você tem que colocar um propósito no teu coração de ler a Bíblia. Senta ali, hoje, esse mês, eu vou ler o Timóteo. Esse mês eu vou ler Gênesis. Esse mês eu vou ler o livro de Atos. Para você aprender mais sobre Jesus. Eu vou ler sobre Mateus, Marcos, Lucas. Para me saber quem é esse Senhor Jesus. É como uma vez eu tinha pregado. E foi numa Santa Ceia. E eu não preguei só aqui, mas como eu também já preguei lá em Araucária. A primeira pergunta que eu fiz, como foi feito aqui, eu perguntei: quem é Jesus para vocês? Quem é esse Senhor Jesus? E eu me lembro ainda que eu até dei um exemplo. Se chegasse um satanista na tua frente e falasse: quem é esse Jesus que você tanto fala? Quem é esse Jesus que você tanto vai na igreja e fica adorando? Quem é esse aí? Que nem rosto tem. Como que você vai explicar? Como que você vai falar para ele? Porque ele quer saber. Como? Se não for através da palavra. Amém, irmãos? Então a única forma de você vencer o mal é através da palavra. E olha só. Abre comigo no livro de Mateus, capítulo 4. Assim o Senhor Jesus fez quando foi tentado por Satanás no deserto. Jesus, depois que ele se apresentou ao João Batista, Jesus passou pelo processo do batismo. Veja que Jesus também não precisava se batizar, mas ele se batizou nas águas e também teve que passar por esse processo para nos ensinar. Amém, irmãos? Aí ele passou, foi batizado nas águas, dali ele saiu e o Espírito Santo levou ele para o deserto, onde ele ficou 40 dias e 40 noites de jejum no deserto. Pensa, irmãos, 40 dias e 40 noites. Além da tentação de Satanás, o que Jesus não passou ali? Frio,
calor, fora os animais, né? Que a Bíblia não conta. E os animais que não se deparou na frente dele? De repente ele está dormindo, de repente passa lá um animal louco para atacar ele. Veja que ele passou por tudo isso. Então vamos ler comigo no versículo 3. E chegando-se ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Olha só. Satanás não é bobo, irmão. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe que naquele momento você está necessitando de algo, como ele sabia que Jesus estava de jejum. Ele sabia que Jesus estava ali de jejum e sabia que Jesus estava com fome. Aí o que ele fala? Se tu és realmente o Filho de Deus, então pega essas pedras e torna em pães. Jesus podia ter feito, pois eu sou o Senhor, eu sou Jesus, e vou te mostrar que vai ter pão. Jesus poderia ter feito isso, mas não. Jesus ouviu, caladamente ouviu, parou, pensou, aí ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Digam graças a Deus. Para a tua vida espiritual, para o teu alimento espiritual, para a tua salvação que é espiritual, é a palavra de Deus. Amém, irmão? É o que sai da boca de Deus. Não é o que sai da boca do pastor. Não é o que sai da boca do profeta. Não é o que sai da boca dos demais. Não. É o que sai da boca de Deus. Amém, irmãos? Aí no versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Então levou Jesus lá para o alto. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-eu nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Veja que ele, o próprio diabo, também usou a palavra. E agora? Porque esse versículo aqui é o Salmos 91 Salmos capítulo 91 do versículo 11. Ele usou justamente o Salmos 91 para falar para Jesus. E olha só o porquê que você tem que ter o conhecimento. O porquê que você tem que manusear bem a palavra. Aí Jesus fala: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Assim como o diabo veio com os Salmos 91, do versículo 11, contra Jesus, Jesus usou o Deuteronômio, do capítulo 6, do versículo 16. Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo já ficou meio assim. E agora? É que nem eu tinha falado uma vez para vocês, num dos cultos, de uma pessoa que fala que tem um profeta, que o profeta é Elias, porque ele faz isso, faz isso, faz isso, tem um monte de seguidores, o cara lá da África está tendo seguidores aqui no Brasil, e fala que é o profeta Elias. Quem não lê a Bíblia e só lê o que mais interessa e não pega o contexto inteiro, acaba caindo nessa cilada. Inclusive está me colocando no grupo onde está essa pastora de novo. Só que ela não debate mais comigo. Por quê? Porque eu conheço a palavra. Eu estudo Apocalipse. Eu estudei o Apocalipse. E estou estudando Apocalipse agora, eu estou pregando sobre Apocalipse. E para mim, Elias só vai aparecer duas vezes. Uma, ele apareceu, que foi para Jesus. A segunda, ele vai aparecer agora, no tempo apocalíptico, que é uma das duas testemunhas é Elias. Então não existe esse tal de reencarnação, porque eles falam que é reencarnação de Elias.
Como que vai falar de reencarnação, sendo que a palavra de Deus não fala de reencarnação? Amém, irmão? Não fala. E as pessoas estão caindo. Sabe por quê? Porque tem a Bíblia, mas não querem ler. Amém, irmãos? Tem a Bíblia, mas não querem ler. Aí no versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado e me adorares. Olha só. Isso daqui está acontecendo agora, irmãos. Isso aí está acontecendo agora. Satanás está levando as pessoas lá no alto, está dando tudo para eles e fala, ó, se você me adorar, eu te dou isso. Se você me adorar, eu te dou o carro do ano. Se você me adorar, eu te dou a casa do seu sonho. Se você me adorar, eu te dou isso, eu te dou aquilo, eu te dou riqueza. E as pessoas estão adorando a Satanás. Estão se entregando a Satanás. E ele fez isso com Jesus. E ele fez. Jesus poderia ter falado, como que você vai me dar tudo isso, sendo que o meu Pai já é dono de tudo? Só que Jesus também já tinha dito que o mundo já é do maligno. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Digam graças a Deus. Então o Senhor Jesus usou justamente, novamente, o Deuteronômio do capítulo 6, do versículo 13. Ele usou também a palavra. Só o Senhor adorarás. Só o Senhor você prestará culto. A tua vida não te pertence, pertence a Deus. Amém, irmãos? Não deixa Satanás dominar, não, irmãos. Não deixa Satanás dominar a tua vida. Vamos nos revestir dessa armadura e ir para cima contra ele. Ele é espiritual, eu já falei. Ele não cansa, quem cansa é nós. Mas ele não cansa porque ele é espírito. Espírito não cansa. Espírito não bebe água. Espírito não come. O que alimenta esses espíritos malignos é o pecado. Esse alimenta ele. Quanto mais a pessoa viver no pecado, mais força ele tem dentro e mais legalidade ele tem dentro da pessoa. Agora, quando você não pratica o pecado, se desvia do pecado, se desvia das coisas do mal, Satanás não tem força nenhuma, não consegue chegar até você. A única forma de ele tentar te derrubar é como está lá em Efésios, que daí ele fica de longe lá, atacando os dardinhos. Ataca aqui, ataca ali. É isso que ele faz. Porque ele não consegue entrar, ele não está tendo acesso, não está tendo liberdade para isso. E a única forma de não deixar isso acontecer é justamente manusear essa palavra. É a tua espada, cristão. É a tua espada. A palavra de Deus é a tua espada. Digam graças a Deus. E então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Aí depois disso chegou os anjos, ainda serviu o Senhor Jesus. Matou a fome do Senhor Jesus. Ou seja, você vai passar por toda a tentação de Satanás. Venceu todas elas, os anjos de Deus vai servir você. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus. Por isso, irmão, recuse-se a permitir que o diabo continue derrotando você com mentiras e acusações. Em vez disso, permita que o Espírito Santo empunhe uma poderosa palavra, por meio de palavras cheias de fé, confessadas pela sua boca. Porque o que o diabo faz, ele acusa, ele inventa mentiras, e pode fazer isso ao seu respeito. Eu, quantas vezes fui passado e acusado de um monte de coisa? Falaram coisas de mim ao meu respeito, de mentiras ao meu respeito. E o que é pior, irmãos, já falaram de mim de coisas, mesmo na obra, já falaram de mim de coisas
falando que eu estava fazendo tais coisas, sendo que nem mesmo quando eu servia aos demônios, eu não fazia. Então eu ficava mais tranquilo, porque eu falava para Deus, se quando eu servia os demônios, eu não fazia isso, por que servindo ao Senhor eu vou ter que fazer? Estão compreendendo a diferença? E sempre Deus chegava lá e mostrava a verdade. Deus sempre chegava lá e mostrava a verdade. Não porque eu sou o queridinho de Deus, não porque eu sou pastor, ou porque eu tenho chamado, não. É porque eu vivo na palavra. É ela que me defende, irmãos. Está aqui. Se eu estou sendo bem instruído na palavra, e tudo que eu estou fazendo pela palavra, não tem o que me acusar. Pode inventar um monte de coisa, inventar acusações, pode falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou ladrão, que eu estou roubando, pode falar um monte de coisa. Mas se eu estou andando na justiça, Deus mostra. Ele mostra, irmão. É aqui que é a minha tranquilidade. E aqui tem que ser também a tua tranquilidade. Digam graças a Deus. Abre comigo em Hebreus, lá para frente. Hebreus, capítulo 4. Hebreus, do capítulo 4. Versículo 12. Olha como que é a palavra de Deus, irmão. Ela liberta, ela transforma, a palavra de Deus muda a vida, como também repreende, como também ensina. Então a palavra de Deus, ela é infinita, na verdade. O Senhor Jesus mesmo falou, passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Enquanto nós estiver vivendo, a palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida, irmãos. Você é dizimista? Vai se cumprir. Você é ofertante? Vai se cumprir. Toda a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Amém, irmãos? Vai se cumprir. A palavra de Deus também vai se cumprir na vida dos ímpios, também vai se cumprir. Vai se cumprir na vida dos ateus, vai se cumprir na vida dos satanistas. Vai se cumprir também, porque também tem juízo. Vai se cumprir. Não vê o carnaval que aconteceu? O carnaval que aconteceu? Está lá. Desfilaram, os Exus e tudo, ainda ganharam. E todos os demônios estavam ali, manifestaram o demônio mesmo no desfile. Tudo manifestado. Tudo. Aí eu vejo os pastores lá em redes sociais e até no certo ponto eu pensei de querer fazer a mesma coisa. Mas eu pensei, não. O Espírito Santo não, já estava falando comigo. Não é bem assim. Não é. E eles lá, e pá, porque Deus vai cobrar, porque Deus vai fazer juízo, porque vocês estavam adorando os demônios. Eles estão ali naquela hora, falando, como se dissessem, em vez de vocês cultuar a Satanás em carnaval, então cultua a Deus. E no meu entender está ficando desta forma. E eles estão lá. E detonando com a escola que fez isso. Amanhã ou depois, eles vão levar um grande processo pelas costas. Aí depois vão choramingar que estão sendo perseguidos. Sendo que na verdade a verdadeira perseguição é quando você está falando de Jesus. E não porque você está atacando os outros. Sabe por quê? Porque eles esqueceram que o carnaval é a festa da carne. E que só vai mesmo para o carnaval mesmo quem já está nas trevas. Simplesmente não tem outra maneira, não tem como chegar e dizer que é filhinho de Deus. Porque filhinho de Deus não vai para o carnaval. É ou não é? E agora estão assustados, falando, porque apareceu eles lá. Mas, meu Deus do céu, todos os carnaval, eles sempre estiveram lá. Só que eles não se tocaram
não se tocaram. Eu vou fazer uma live mais para frente sobre isso daí. Só que eles ainda não se tocaram de que o que estava em oculto não está mais. Já está se mostrando para o mundo inteiro. Eles já estão se apresentando. O que estava isolado de dentro de um centro de terreiro, o que estava isolado em batuques, o que estava isolado no quadradinho, agora não. Agora eles estão se soltando. Então ele apareceu de vez. Não existe mais o ocultismo. Está aí, está mostrando. Ao invés deles pegarem e orar a Deus, ou sei lá, pregar em cima daquilo ali e falar, ó, Jesus está voltando, olha aí, mostra então, olha aí, ó, eles aí, ó, eles já estão se apresentando. É como eu preguei terça-feira, do caso dos cavalos, já estão se apresentando. Mas daí os caras parece que não querem mais manusear a espada. Não querem abrir e mostrar aqui, ó, tá assim, ó, aqui, ó, Jesus já disse que o mundo já é do maligno. Se o mundo já é do maligno, então eles vão pintar e bordar e vão fazer o que bem entender. E o carnaval é deles e acabou e pronto. O negócio do cristão é orar, buscar a Deus, ler a Bíblia e se preocupar com a própria salvação. Digam graças a Deus. Aí no versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ou seja, de 2 lados, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja que a palavra de Deus é isso, irmão. Ele sabe os nossos segredos. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que está no teu coração. O pastor não sabe nada de vocês. Se o pastor souber alguma coisa da vida de vocês, é porque é algo que vocês falaram, tudo mais. Mas assim, aqui dentro, nem o diabo sabe. Porque nem ele consegue ler os teus pensamentos. Mas Deus lê. Ele sabe dos teus pensamentos. Ele sabe dos teus desejos. Ele sabe. Ele conhece tudo. Aí no versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Não tem como se esconder diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Estamos todos pelados diante de Deus. E é com ele que nós vamos tratar. E o julgamento vai ser pela palavra. Pela palavra. Quando eu falava para Jesus, falaram que você é o Messias, é o Cristo. Aí ele não falava, não, sou eu mesmo, prazer, Jesus Cristo. Tu disseste isso. Veja que Jesus falava, tu disseste isso. Ah, Senhor, mas por que eu estou sendo condenado? Porque eu fiz tais coisas. Está aqui, imoralidade, mentira, calúnia, isso. Vamos lá para obras da carne. Aí começa, está tudo lá, bebedice, tudo. Aí o que acontece? Vai ser julgado pela própria palavra. Então veja a armadura que você tem, irmão. A espada do Espírito. Digam graças a Deus. Porque a palavra de Deus é uma espada cortante que penetra no mais íntimo do nosso ser. Para discernir se os nossos pensamentos e motivos, se são ou não espirituais. Tem 2 gumes e corta, ou para nos salvar, ou para nos condenar à morte eterna. Portanto, toda a palavra de Deus, ela é pura. Amém, irmãos? No finalzinho da mensagem, vamos lá para o Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30. Aí já a gente vai fazer uma oração da fé. A reunião mais rápida que tem aqui da nossa embaixadora é de sexta-feira, irmãos.
Provérbios capítulo 30, versículo 5. Olha só. Toda a palavra de Deus é pura. Ela é pura. Escudo para os que confiam nele. Amém, irmão? Então, se você confia na palavra de Deus, é o teu escudo. É a tua proteção. A mesma coisa aconteceu aquela pandemia, todo mundo desesperado. Eu vou morrer, morre o vizinho, eu vou morrer, morre o fulano, eu vou morrer. Todo mundo desesperado. Mas estava lá, antes da pandemia, o tempo todo aquela Bíblia aberta em Salmos 91. Estava lá, na estante, pegando poeira, ou em cima do painel do carro, estava lá. Salmos 91, é um salmos bonito de dizer. Em vez de se agarrar naquele Salmos 91, que é uma oração poderosa, e chegar e falar, meu Deus, está aqui, o Salmo 91, o Senhor mesmo diz, está aqui, e citar ela. Por isso que, quando os profetas faziam tais coisas, quando eles iam profetizar, ou como Elias orou a Deus para o fogo descer, ele sempre disse, pela tua palavra eu fiz tais coisas. Amém, irmão? E eu oro desta forma. Eu sempre tenho orado desta forma, falando, Senhor, que seja notório que foi feito aqui, mas tudo que foi feito aqui foi feito pela tua palavra. Não é do meu jeito. Não é da minha forma. Amém, irmão? É pela palavra de Deus. Digam graças a Deus. Por isso que o cristão que não busca conhecer a palavra de Deus e a manejar de forma eficiente, nunca será um cristão aprovado. Nunca será alguém apto para a batalha. Nunca estará pronto para a guerra espiritual do mundo. Sempre será fraco e um alvo fácil de ser combatido. Abre comigo no livro de Salmos 119. Atrás de Provérbios, Salmo 119, para nós encerrar a mensagem. Salmo 119, do versículo 105. Por isso que, para você ser apto para uma batalha, você tem que manusear bem a palavra de Deus. Irmão. Tem que manusear. Porque daí a pessoa não aguenta. É a mesma coisa a pessoa sair por aí, um monte e expulsa demônio daqui, expulsa demônio de lá, em nome de Jesus, expulsa. Só que ela não se revestiu da armadura de Deus. Aí que o diabo vem? Agora eles vêm com tudo. Vem todos aqueles demônios que ela expulsou em nome de Jesus do corpo de uma pessoa, vem todos eles para atacar a pessoa. Aí ela não aguenta. A pessoa não aguenta. Por falta do quê? Do revestimento. Por falta do Espírito Santo e também da palavra de Deus. Porque qualquer um pode expulsar em nome de Jesus. Mas o fato é, se você está revestido. Porque às vezes ele pode sair, então eu saio. Eu saio por causa do nome dele. Mas ele pode muito bem sair e entrar na pessoa. Então veja o perigo, irmãos. O perigo que muita gente está cometendo por aí afora. O perigo. Olha só. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Digam graças a Deus. Se coloquem de pé. Veja que a lâmpada, a palavra de Deus é uma lâmpada para os teus pés. É luz para os teus caminhos. Por que as pessoas estão andando nas trevas? Porque não quer praticar a palavra de Deus. Por que tem muito crente, mesmo dentro da igreja, está andando nas trevas? Porque ela não quer praticar a palavra de Deus. Ela quer fazer do jeito dela. Muitas das vezes acha que é o pastor que está colocando essas coisas. Não é o pastor, não. Está aqui, está na Bíblia. Por que a gente fala? Abre aqui, abre lá, para nós entrar junto, para meditar junto na palavra, para ensinar, para corrigir, para que a pessoa possa buscar essa espada e empunhar ela.
em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então a gente vai fazer uma oração da fé, uma oração para que o mal, se estiver atuando na tua vida, ele venha sair, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ele venha sair. E não deixar esse diabo penetrar na nossa vida, não. Vamos botar ele cair por terra em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus.